Tu te importas
Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Deus fortaleça vocês em nome de Jesus, que dê mais um domingo abençoado, que todas as atividades desse dia possa te abençoar, te fortalecer, que você seja sustentado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento em que nós vamos meditar da palavra de Deus, hoje aqui no templo, novamente olhando para a cruz e relembrando o rosto das famílias. Essa semana eu estive aqui, passei os olhos nas fotos, orei por vocês e dei graças a Deus porque todos vocês estão guardados, sustentados pelo poder de Jesus. Essa é a minha oração durante a semana por cada um dos irmãos, mesmo que a gente não possa se encontrar, irmãos, mas eu sei que Jesus está com vocês, sustentando, guardando, amparando, que seja assim sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Eu escolhi então, irmãos, nessa série desse mês, fazer meditação nos Salmos. Os Salmos são orações que inspiram o nosso coração. O salmista sempre, nas suas orações, ele está ali colocando a sua confiança diante de Deus, colocando a sua esperança, olhando para o Senhor e esperando dele a salvação, a condição de seguir adiante. Então eu escolhi os Salmos para que o nosso coração se encha de confiança, de esperança nesse mês, em meio à tribulação, em meio às lutas. Inclusive os Salmos, o salmista sempre está adorando, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus nas suas orações. Isso mostra que eles assim esperam no Senhor, confiam no Senhor, mesmo no meio da tribulação, continuam adorando o nome de Jesus. Essa é a minha intenção com essa série de mensagens, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. A nossa série é Orando os Salmos para encontrar descanso, encontrar refúgio, encontrar tranquilidade na presença do Senhor. Essa é a série que nós estamos trabalhando. O Salmo 3, eu meditei com vocês na semana passada, um salmo que assim falou muito ao meu coração, e essa semana continuou assim os ensinamentos do Salmo 3, versículo 3, me trazendo confiança, esperança. Cada vez que eu falava, tu és o meu escudo, tu me dás a vitória, tu renovas a minha coragem, o meu coração se fortalecia
no meio da tribulação, da angústia. E, irmãos, não tem uma semana dessa pandemia que a gente não passe por alguma angústia, por alguma preocupação, por alguma incerteza. E quando a gente invoca o nome do Senhor e declara que Ele é escudo, é vitória, é coragem, isso traz para a gente condição de seguir adiante. Por isso, eu tenho falado com vocês sobre os Salmos. Por exemplo, hoje o Salmo que nós vamos ver é o Salmo 4. O Salmo 4. Inclusive, é um Salmo que está no mesmo contexto do Salmo 3. É Davi orando, e orando no meio da sua perseguição, quando o seu filho o traiu. Absalão ainda tenta perseguir e destruir, acabar com a vida dele. Então, no meio da angústia, ele ora a Deus pedindo ajuda. E no Salmo 4 é isso que está relatado. Portanto, eu vou ler para vocês o Salmo de número 4. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dai-nos mais bênção, ó Senhor Deus. Olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Que a palavra de Deus possa alimentar o nosso coração esta manhã, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Irmãos, semana passada eu li no versículo 5 do Salmo 3, que Davi, ele declara que ele, quando deita, ele dorme tranquilo, e depois ele acorda, porque o Senhor me protege. Davi, ele realmente quer mostrar que no meio da tribulação, no meio da angústia, quando ele deveria, cada dia que pôr a sua cabeça no travesseiro, ele deveria estar angustiado, preocupado, ansioso, ele diz assim: eu durmo tranquilo, deito e fico em paz. No versículo 8, irmãos, por exemplo, Davi, ele fala novamente que ele deita, e quando ele deita, ele dorme em paz, tranquilo, e ele fala que dorme em paz e tranquilo porque ele vive seguro pelo Senhor, guardado, protegido pelo Senhor. É por isso que hoje eu quero meditar com vocês essa ideia de que nós podemos viver no meio da pandemia, no meio da tribulação, e ainda assim conseguir deitar e dormir tranquilo. Interessante que tem uma tradução desse mesmo versículo que fala assim: quando eu me deito, logo pego no sono. Ou seja, eu deito e durmo, não fico remoendo, preocupado, pensando como vai ser o dia de amanhã. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai dar segurança, Deus vai proteger, Deus vai cuidar da vida dele. E eu penso que nós podemos, no meio da tribulação, também dormir tranquilo. Porém, para a gente conseguir viver isso daí, nós vamos ter que aprender como Davi fazia isso. Como Davi conseguia, no meio da luta, no meio da angústia, dormir em paz e tranquilo. No Salmo 4, eu identifiquei 3 ensinamentos, 3 lições que trazem para o nosso coração o caminho que Davi trilhou
para conseguir dormir tranquilo, em paz, e enfrentar essa tribulação dessa forma que ele está enfrentando. Era uma grande tribulação que ele passava, o seu filho perseguindo, o risco de morrer era muito grande, falta das coisas, dificuldade de poder circular pelo reino que antigamente ele tinha, agora ele é um perseguido, ele vivia na caverna, preso, isolado também, muito como nós temos vivido. A situação de Davi era difícil como a nossa também. Porém, Davi, ele fez diferente. E na minha opinião, porque 3 coisas estavam muito claras na mente e na prática, no estilo de vida do rei Davi. E é esses três ensinamentos que eu quero conversar com vocês nesta manhã. O primeiro ensinamento está no versículo 1. Versículo 1 diz assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmãos, o versículo 1 ensina que Davi se lembrava que Deus o ajudou. Davi, o tempo todo, no meio daquela tribulação, ele lembrava que no passado Deus o havia ajudado. Vejam como é construído o versículo 1. A primeira parte do versículo 1, Davi fala assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde quando eu chamar. Na terceira parte, ou seja, no final do versículo 1, Davi diz assim: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ou seja, são 2 pedidos. O primeiro pedido, para o Senhor ser o defensor dos seus direitos. E o segundo pedido, que está lá no final, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. E no meio desses 2 pedidos de oração, Davi tem uma palavra que mostra que ele se lembrava do que Deus havia feito na vida dele. Por exemplo, diz assim: eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Vejam, irmãos, que esta frase é uma expressão de confiança que Davi fala, declara para Deus, entre os 2 pedidos. E essa palavra de confiança é que ele se lembrava que Deus, no passado, havia o ajudado. Ou seja, Davi lembrava, no meio da tribulação, que Deus o havia guardado. Eu fico imaginando, como até comentei com vocês semana passada, Davi se lembrava da vitória que ele teve sobre o gigante Golias, da proteção que ele teve do rei Saul, da perseguição do rei Saul. Mas se você for em Samuel e em Reis, você lê a história de Davi, você vai ver uma série de coisas maravilhosas que Deus fez na vida de Davi. Então Davi, no meio da tribulação, ele lembrava: Deus me ajudou. O que significa dizer isso? Se o Senhor me ajudou na minha dificuldade lá no passado, o Senhor também me ajudará na dificuldade no presente. Ou seja, o Senhor não vai me abandonar, o Senhor não vai me deixar. O Senhor sempre me salvou no meio da angústia. Então o Senhor vai me ajudar no meio da angústia. Essa é a palavra, significa que Davi, quando ele lembrava que Deus fez, ele sabia que Deus iria fazer no presente. E aí o que acontecia, resultado dessa lembrança, ele dormia tranquilo, ele dormia em paz. Porque se Deus nunca o abandonou, por que Deus o abandonaria agora, no meio da sua luta, no meio do seu sofrimento? Não, irmãos. Eu até te desafio a fazer uma lista. Quando eu estava meditando nesse salmo, essa semana, me veio ao coração essa ideia da lista, e eu decidi fazer uma lista relatando das coisas que Deus fez no passado, das bênçãos que Deus fez, das ajudas que Deus trouxe para a minha vida no passado. Irmãos, são bastantes. Eu creio que agora, você ouvindo essa palavra, você deve estar lembrando coisas maravilhosas que Deus fez, momentos difíceis que você achava que não ia suportar, que Deus veio e guardou você e te deu força para você superar. Então, para dormir em paz e tranquilo, é preciso que você todos os dias faça essa lista.
Todos os dias leia essa lista e se lembre: Deus me guardou no passado. Então você pode pedir confiando que se Ele guardou você no passado, se Ele te ajudou no passado, vai te ajudar também no presente. Irmãos, o segundo ensinamento que eu vejo nesse salmo, que Davi nos traz para a gente poder ter uma noite tranquila ou ficar despreocupado. Isso eu queria também lembrar. A expressão aqui, eu deito e durmo tranquilo, significa assim, eu estou firme. Eu tenho medos, eu tenho preocupações, mas eu estou firme. Eu consigo ficar em paz no meio dessa guerra, no meio dessa luta. Então a expressão é essa. E o segundo ensinamento que ele dá está no versículo 2 ao 4. Eu vou ler para vocês. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidade? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos, nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Irmãos, aqui o segundo ensinamento é que nós devemos lembrar da nossa fidelidade com Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha uma série de falhas, várias e várias dificuldades e pecados, ele conviveu com muitos pecados. Porém, Davi, ele sempre prezava por manter a fidelidade de Deus, em Deus ou com Deus. Quando ele pecou, ele sofreu e voltou para Deus. Salmo 32, Salmo 51 mostra o momento que Davi volta em momentos que ele cometeu pecado diante de Deus. Ou seja, Davi é um exemplo de uma pessoa que buscava o tempo todo manter a fidelidade com Deus. No versículo 2, ele faz até um questionamento para os homens, as pessoas que estavam andando fora da vontade de Deus. Ele fala assim, até quando vocês vão andar amando as coisas do mundo, amando a falsidade, andando no erro? E aí ele diz assim, porque no versículo 3, lembre-se que o Senhor trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O pecado, a nossa infidelidade com Deus, começou lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, quando pecou contra Deus. E desde então a humanidade tem essa tendência de andar fora da vontade de Deus, contrário aos ensinamentos de Deus. No versículo 2 é isso que ele está falando. Os homens, as pessoas, sempre buscam o que é errado, o que é falsidade, o que não está certo. Mas Davi fala assim, Deus cuida de toda a humanidade. Porém, no versículo 3 ele diz, Deus cuida dos que são fiéis a Ele. Na minha interpretação e os comentários que eu li, irmãos, mostra que Deus, Ele derrama a graça, o poder, a sua bondade sobre o mundo. Porém, aqueles que são fiéis a Deus, Deus trata com um cuidado especial, com uma atenção diferenciada. O povo de Deus, que é fiel, que caminha na vontade de Deus, Deus tem um cuidado diferenciado. É isso que Davi está falando aqui. Deus, ele ouve a oração do fiel. Porque ele sabe que alguém que é fiel a Deus, nas suas orações, ele está orando com honestidade, com sinceridade. Uma pessoa que tem o coração limpo do pecado, por isso ele confia no poder de Deus, na graça de Deus. E aí no versículo 4, ele diz assim, então, se Deus ouve aqueles, no versículo 3, aqueles que são fiéis, então no versículo 4 ele faz uma recomendação, um ensino. Parem de pecar. Essa é a expressão que me chamou a atenção. Essa expressão, parem de pecar, ela traz para a gente um alerta. Um alerta em meio à tribulação. Porque Davi, ele, estando num momento de perseguição, de luta,
no momento de confusão, de angústia, Davi poderia achar que ele podia fazer o que quisesse. Viver do jeito que bem entendesse, porque já estava sendo perseguido, poderia achar que Deus o abandonou, então vai fazer o que quer do jeito que quer. E cair num caminho de pecado, de desobediência, de desconfiança de Deus, de rejeitar aquilo que Deus tem para a sua vida. E é muito comum, irmãos, no meio da tribulação, cristãos ou pessoas que andam na presença de Deus acharem que agora estão livres do compromisso que fizeram com Deus diante do Senhor, no dia da sua profissão de fé, no dia que assumiram o compromisso com o Senhor. E não é assim. Não é assim. Eu lembro que na igreja primitiva, cristãos que andavam com o Senhor, muitos, no meio da perseguição, eles negociavam a sua fé. E Hebreus, por exemplo, diz que eles estavam errados, porque nós servimos a Deus fielmente na alegria, nos momentos de paz, de festa, mas também nos momentos de tribulação. Eu diria que principalmente nos momentos que passamos por tribulação, porque naqueles momentos é um momento de provação, é um momento de mostrar que amamos o Senhor em todo o tempo, não só quando as coisas estão bem, estão tranquilas, mas também quando as situações não estão como a gente queria que tivesse. Então, um alerta. Por isso, Davi fala assim, parem de pecar, não caiam em pecados, não caiam no pecado da infidelidade com a palavra de Deus, com a infidelidade com a igreja de Deus, não caiam em pecado. Satanás, nesse tempo de angústia, de confusão, ele vai sugerir uma série de caminhos pecaminosos, atalhos que não são os que Deus permite que a gente caminhe. E nós temos que tomar cuidado, ficar atento. Eu diria que o melhor jeito da gente se proteger disso é fazer o que Davi coloca no final do versículo 4. Ele aqui, para mim, ele dá um caminho para a gente conservar nossa mente, nosso coração puro, fiel, firme, indo em direção ao Senhor no meio da luta. Ele diz assim, sozinhos e quietos, nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Sozinho no seu quarto. Já me remete a uma vida de oração. Quieto, sem a agitação do mundo, sem as propostas do mundo, mas diante do Senhor. O salmista Davi diz assim, examine a mente de vocês, a consciência de vocês, veja o que está se passando lá. Por isso, examinem-se, ou examine a própria consciência, irmãos. É um jeito da gente descobrir se há no nosso coração algo que não agrada ao Senhor. Da nossa postura, algo que não é aquilo que o Senhor deseja. Em outras palavras, é um caminho de volta à fidelidade a Deus. A ser correto, mesmo que a situação esteja complicada, a angústia, esse sofrimento todo venha tentar a nos desviar, até desanimar, até desistir, até falar contra Deus, murmurar contra Deus, todas essas coisas que possam vir ao nosso coração e que possa constituir um pecado contra Deus, a gente precisa examinar. E o local quieto no seu quarto, em silêncio, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai te revelar isso daí. Portanto, irmãos, lembrem-se de manterem a fidelidade diante do nosso Senhor, mesmo no meio das angústias e das tribulações. Esse era um dos segredos, um dos ensinamentos que Davi tinha para a noite, quando deitar, dormir tranquilo. Quando levantar alegre, disposto a enfrentar um novo dia na paz, protegido e guardado pelo Senhor. Porque ele sabia que ele mantinha a fidelidade diante de tudo aquilo que Deus queria da vida dele. E o terceiro ensinamento que eu encontrei ao meditar nesse texto está no versículo 5 ao versículo 7. O texto diz assim, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham sua confiança nele.
Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor. Olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Irmãos, esse terceiro ensinamento é que a gente deve lembrar-se, cada um de nós devemos nos lembrar de oferecer sacrifícios de agradecimento, de adoração ao Senhor. Davi estava num momento muito difícil, mas ele nunca deixou de adorar o Senhor. Vai lá em Reis e Samuel, lê a história de Davi e você vai perceber que Davi o tempo todo estava adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, apesar da sua condição. Ele não esquecia de oferecer sacrifícios a Deus. Sempre estava adorando ao Senhor. Mas nos Salmos também, você vai lendo os Salmos de Davi, você vai ver, Davi fala da angústia, do sofrimento, depois ele fala, mas eu adoro o Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Essa é uma forma de nós vivermos em paz na tribulação, continuar oferecendo sacrifício a Deus. Mas Davi, irmãos, podia estar reclamando, né? O Senhor deixou com que o meu filho tomasse o meu trono. O Senhor me fez ficar aqui fugindo. Ele podia estar reclamando, murmurando, falando contra. Ele perdeu tudo que ele tinha. E podia estar falando um monte de coisa e, inclusive, esquecer de Deus. E tentar resolver o problema com as suas próprias mãos. Mas não foi isso que ele fez e não é isso que ele ensina aqui nesse salmo. Aqui ele diz assim: ofereçam sacrifício como o Senhor exige. E ponham a sua confiança nele. É uma pessoa em perseguição, em luta, dando um conselho. O Senhor exige sacrifício e tem uma forma que o Senhor exige e vocês devem oferecer esse sacrifício a esse Deus. E ele diz até que oferecer sacrifício, como ele exige, colocando a confiança em Deus. Por que ele falou colocando a confiança em Deus? No versículo 6 e 7 está a explicação. Ele diz assim: há muitas pessoas que oram assim: dai-nos mais bênçãos, ó Senhor, e olha para nós com bondade. Ele está dizendo que há pessoas que vão orar a Deus ou oferecer sacrifícios a Deus, e nesse momento da oferenda do sacrifício, elas fazem oração dizendo: Deus, dá-nos mais bênçãos. Deus, seja bom conosco, porque talvez assim nós possamos ficar felizes e contentes. Há pessoas que buscam as bênçãos de Deus, a bondade de Deus, e esquecem que Deus é que dá a verdadeira alegria. Davi, inclusive, no 7, ele faz o contraponto, ele diz assim: mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. A palavra felicidade aqui é traduzido mais corretamente por alegria. Inclusive, nosso irmão Edésio fez um ensinamento no vídeo, novamente citando ele, sobre alegria e felicidade. E aqui a palavra certa, correta, original é alegria. Ou seja, a alegria que o Senhor, de ter o Senhor dentro do meu coração, de ter o Senhor comigo, é muito maior do que muita comida, muitas bênçãos, muitas coisas que o Senhor possa me oferecer. Irmãos, nós devemos continuar oferecendo sacrifício a Deus, não para fazer uma troca com Deus. Para dizer: Deus, eu continuo orando, continuo fazendo as coisas corretas, para o Senhor me abençoar logo, para acabar logo tudo isso, para eu poder ser abençoado no meio dessa luta. Não é troca. Nós nos alegramos no Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, o ensinamento que Davi dá aqui é: continuem adorando a Deus, se alegrando no Senhor, mesmo que as lutas estejam aí. Porque a alegria nossa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A alegria nossa vem de ter Deus,
de ter a presença de Deus no nosso coração. E nisso, irmãos, eu lembro que Deus já nos deu o que Ele tem de mais precioso para morar no nosso coração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada cristão, independente da luta que está passando, ele tem o motivo principal de ter alegria dentro do seu coração. E é ter a certeza de que Jesus está lá, de que ele é salvo em Jesus. Isso significa muita coisa. Significa que, estando salvo em Jesus, esse mundo vai passar e ele vai para um mundo muito melhor, o céu, prometido por Jesus. Os sofrimentos que teremos aqui nem de perto se comparam à alegria e às bênçãos que o Senhor prometeu para nós lá no céu. Isso não é para deixar dormir tranquilo, irmãos? Claro que é. Por isso Davi dormia tranquilo, porque ele sabia que a confiança dele estava em ter Deus dentro dele. Por isso ele adorava o Senhor, ele exaltava o nome do Senhor. Nós cristãos, irmãos, que temos Jesus no coração, nós deveríamos sempre nos lembrar que Deus nos ajudou no passado e vai nos ajudar no presente e continuará nos ajudando no futuro. Quando a gente lembra disso, a tranquilidade vem para o nosso coração, mesmo no meio da tribulação. Nós cristãos temos que lembrar que em Cristo nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. E em Cristo nós temos condição de viver uma vida pura, santa, assim como Cristo viveu. Uma vida fiel a Deus, seguindo até as últimas consequências a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Nós devemos seguir adiante como cristãos, mas lutando contra o pecado. Não deixando com que o momento de desespero, de angústia, nos leve a pecar contra a palavra do Senhor, contra o nosso Deus. Não podemos dar lugar ao pecado, dando desculpa de estarmos em crise. E por fim, irmãos, não podemos deixar de oferecer sacrifícios de louvor e de adoração a Deus no meio da pandemia. Jesus Cristo, ele se ofereceu em sacrifício por amor de nós. Nós devemos oferecer a nossa vida a Ele também, com alegria no coração. Não esperando que oferecendo sacrifício ou fazendo coisas para Deus, a gente possa encontrar a alegria. Não, é sabendo que a alegria já está dentro de nós. Jesus Cristo habita em nós. Essa é a alegria que precisamos. Eu gosto de pensar nesse momento do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada mais preciso. Essa é uma tradução mais correta, mais perto do hebraico. Se eu tenho Deus no meu coração, então eu de nada mais tenho necessidade. Obviamente que ter Deus no coração, ser fiel a Deus, assim como Davi falou, Deus tem um cuidado especial. As promessas de Deus caem sobre nós. Então todas as bênçãos, todas as maravilhas, todo o cuidado, toda a proteção de Deus está oferecida ao cristão que é fiel ao Senhor. Uma observação, irmãos. O cristão que esquece da sua fidelidade a Deus, Deus não vai se esquecer dele. Deus vai vir também ajudá-lo. Só que Deus vai vir com correção. Porque o pai corrige o filho que ama. Mais uma palavra para nós, mais um ensinamento de Davi. Se você é um cristão, mantenha-se fiel, porque se no meio dessa angústia e tribulação você dá lugar ao pecado e cair em distanciar da vontade de Deus, Deus vai trazer você para perto, com correção. Por isso, é melhor manter a fidelidade. Por isso, vá para o seu quarto, pare, pense, busque a Deus, confie no poder de Deus, peça perdão se você está com a vida em pecado. Refaz a sua aliança, a fidelidade com Deus e segue adiante. Todos esses ensinamentos, se nós seguirmos, nós vamos chegar no versículo 8, como Davi chegou. Quando eu me deito,
durmo em paz e logo pego no sono, porque o Senhor me dá segurança, porque do Senhor vem a minha proteção. Que Deus possa te ajudar, irmãos, essa semana, te ajudar a se lembrar que Deus te ajudou no passado. Que Deus possa te ajudar a ser fiel em todo o tempo, independente das circunstâncias. Que Deus possa te ajudar a dar sacrifícios, louvar a Deus, adorar o nome do Senhor e nunca murmurar contra Deus, mesmo no meio da pandemia. Amém? Que Deus te proteja, te guarde, meu irmão, em nome de Jesus. Eu vou fazer agora uma oração pela sua vida, pela sua semana, pela sua família. Senhor, Tu és tão bom e tão maravilhoso. O Senhor cuida daqueles que são fiéis ao Senhor. O Senhor ouve a nossa oração. Obrigado, Deus, porque nós nos lembramos que no passado muitas coisas o Senhor fez por nós. E sabemos que o Senhor faz hoje e fará no futuro. Permita, Pai, com que possamos resistir ao pecado para continuarmos fiéis à Tua vontade, ao Teu querer. Ajuda, Senhor, a cada dia oferecermos ao Senhor um sacrifício de adoração, de louvor, de gratidão, porque o Senhor o tempo todo é bom conosco. Deus nos ajuda como igreja, segunda igreja, a estarmos firmes nos compromissos que fizemos com o Senhor. Como família, Pai, protege cada uma das famílias. Dá paz ao coração de cada uma das pessoas. Permita com que a casa de cada um possa estar protegida e que esse vírus não chegue, não atinja estas pessoas, esses irmãos queridos. Que o amor do Senhor possa atingir muitas pessoas neste mundo, consolando, confortando, dando a cura, abençoando. Deus, nós te pedimos que toda essa crise, essa angústia, em breve passe. Mas enquanto ela durar, Senhor, nos dá um sono tranquilo, em paz, nos dá alegria, porque nós servimos o Senhor e porque o Senhor habita nos nossos corações através de Jesus. Obrigado, Deus, por este momento que estamos em Tua presença. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. E que a graça, o amor, a bondade, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus, que a presença, a companhia, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a cura, a orientação, a coragem do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, os fortaleça, dê um bom domingo, uma boa semana e que estejam dormindo em paz, tranquilo, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.